Existem lugares em Santa Catarina onde o mar, a mata e a história se cruzam em paisagens ainda intocadas pelo tempo. E você vai descobrir alguns desses lugares que revelam o lado menos conhecido de Balneário Camboriú. Seguimos pela Interpraias, passando por Taquaras, Taquarinhas e Laranjeiras, até alcançarmos a Avenida Atlântica, um trajeto onde o litoral mostra seu lado mais agreste, preservado e surpreendente. Se estas imagens já chamaram sua atenção, espere para ver o passeio completo. Vem com a gente, a viagem já está começando. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de uma das nossas séries mais icônicas desenvolvidas pelo litoral do nosso estado, Santa Catarina. Estamos em uma das rodovias mais cênicas desta região, conhecida como Interpraias, mas que no passado era chamada de Estrada da Costa Brava, uma rota panorâmica com um total de 14 quilômetros de extensão. É um caminho antigo e, desde então, interliga pequenas comunidades e que até hoje nos convida a conhecermos o lado menos evidente de Balneário Camboriú. No capítulo anterior, deixamos a BR-101 e seguimos aqui pela Interpraias, conhecendo as praias do Estaleirinho, Estaleiro e o acesso à primeira praia de naturismo oficial do Brasil, a Praia do Pinho. Agora estamos nos aproximando da Praia de Taquaras, de onde seguiremos rumo à movimentada Barra Sul de BC. À esquerda do vídeo há até uma escola, e dá até para imaginar as aulas de ciência acontecendo aqui mesmo, ao ar livre. Mas o nosso foco agora é a paisagem que começa a se revelar. No canto sul de Taquaras, a vida pulsa de forma tranquila. As águas, geralmente mais calmas, convidam ao banho e às atividades leves no mar. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Taquaras é um convite para desacelerar e sentir o lado mais genuíno da costa catarinense. Deixamos este paraíso rústico e seguimos rumo à vibrante Barra Sul. Mas antes disso, prepare-se, estamos chegando a uma das imagens mais marcantes desta rota, e eu diria até que é a mais compartilhada também. Aqui estamos, no alto da Praia de Taquarinhas. Esta imagem com a praia intocada lá embaixo é tão icônica que se tornou o cartão postal da Interpraias. Totalmente abraçada pela Mata Atlântica, ela não possui estrutura comercial, apenas natureza.
Com cerca de 600 metros, é considerada a praia mais agreste e deserta de Balneário Camboriú. Suas águas são límpidas e cristalinas, a areia é grossa e o acesso é exclusivamente por esta estrada, um verdadeiro santuário ecológico. Deixamos Taquarinhas e chegamos à Praia de Laranjeiras, que marca o nosso reencontro com a infraestrutura. Laranjeiras é uma enseada calma e de águas tranquilas, ideal para famílias e banhistas. Sua infraestrutura vibrante se destaca com bares, restaurantes e lojas. É também um dos pontos de acesso ao Parque Unipraias, famoso pelos bondinhos aéreos e demais atrações. As praias do Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras, Taquarinhas e Laranjeiras compõem o conjunto conhecido como Praias Agrestes de Balneário Camboriú, onde o litoral assume um ritmo diferente. No episódio anterior, percorremos boa parte desse trecho preservado, protegido por morros cobertos de Mata Atlântica, revelando o lado mais silencioso da capital catarinense do turismo. Entre costões, águas claras e pequenas faixas de areia abraçadas pelas encostas, encontramos praias que mantêm viva a sensação de isolamento que deu origem ao nome Agrestes, que nada mais é do que lugares rústicos, preservados e menos tocados pela urbanização acelerada. E é neste espírito de aventura que aproveitamos para uma breve apresentação, especialmente se esta é a sua primeira vez viajando conosco. Muito prazer! Nós somos Denise e Brito, apaixonados por estradas e pela satisfação de viajar com calma, aprendendo e compartilhando. Por aqui o conteúdo é diferente. Nosso canal não é um vlog turístico com roteiros prontos ou paradas comerciais. O que fazemos é uma viagem mais humana, guiada por histórias, geografia, curiosidades e por surpresas que o caminho resolve eventualmente revelar.
Se estiver curtindo a viagem, considere deixar o seu like e inscrever-se no canal. Isso apoia diretamente o nosso projeto de entretenimento e nos incentiva a seguirmos explorando o sul do Brasil, mostrando detalhes que a pressa não deixaria ver. Confira também as nossas playlists na descrição. Estamos quase concluindo uma jornada fantástica pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que iniciou em nossa casa, em Indaial, no coração do Vale Europeu. E se você já viaja conosco, receba nossa gratidão. A sua companhia torna tudo muito mais especial. E seguimos adiante por um dos trechos mais belos desta rodovia icônica, e o momento nos pede uma verdadeira contemplação. Atenção, radar fixo, velocidade 50. E assim deixamos a tranquilidade da rodovia Interpraias. Comente aqui o que está achando do nosso passeio de hoje. Até porque, a partir de agora, não estamos apenas entrando em Balneário Camboriú, estamos chegando ao bairro da Barra, o berço histórico da cidade. Antes chamado de Arraial do Bom Sucesso, foi aqui na foz do rio Camboriú que os colonos açorianos se estabeleceram no século XIX. Ao longo desta beira-rio, percebemos que, ao contrário do centro verticalizado, o bairro da Barra preserva sua arquitetura e memória açoriana. Adiante, encontramos um elo entre passado e presente, a Passarela da Barra, que é um símbolo da transformação de Balneário Camboriú.
Inaugurada em 2016, ela facilita a travessia e ainda oferece um mirante com vistas espetaculares para o oceano e o skyline. Neste ponto encontramos à nossa frente um dos marcos mais antigos da cidade, a Capela de Santo Amaro, construída por volta de 1849. Tombada como patrimônio histórico, ela representa o início de tudo, a vida simples, a fé e a formação da comunidade que antecede a metrópole. Ao cruzarmos esta região, fazemos uma viagem no tempo. Saímos do litoral agreste e chegamos ao núcleo histórico que deu origem ao que Balneário Camboriú é hoje. À nossa esquerda, a ponte nos leva para a BR-101 no sentido sul. Chegamos à marginal leste da BR-101. Em poucos minutos estaremos em uma das avenidas mais emblemáticas da capital catarinense do turismo.
que hoje vemos como uma metrópole vertical nasceu como um pequeno núcleo de pescadores açorianos no século XIX. A emancipação política em 1964 abriu portas para o turismo, mas o verdadeiro divisor de águas veio depois. A partir dos anos 70, o turismo de veraneio impulsionou uma onda de investimentos imobiliários. A verticalização virou marca registrada, moldando a identidade da cidade e projetando seu skyline para o mundo. Diante de tanto crescimento, a cidade se tornou um laboratório de engenharia urbana. Exemplo disso foi o gigantesco alargamento da Praia Central, uma das maiores obras da costa brasileira que recuperou a orla estreita, dando-lhe uma faixa de areia de até 70 metros de largura. Apesar de uma população fixa modesta, pouco mais de 150 mil habitantes, o impacto econômico é gigantesco. A densidade demográfica é o que mais impressiona. São quase 3 mil pessoas por quilômetro quadrado. Uma cidade compacta, vibrante e em constante transformação. Há poucos minutos deixamos a Marginal Leste e acessamos agora a Avenida Brasil. Esta via não é apenas um corredor comercial, é um shopping a céu aberto, repleto de boutiques, galerias, cafés e vitrines que refletem o estilo cosmopolita de Balneário Camboriú. A Avenida Brasil também marca nossa transição para a reta final. Em breve chegaremos à Avenida Normando Tedesco, a via que abraça o Rio Camboriú e nos conduz à Barra Sul. Ali o cenário muda novamente. De um lado o rio, do outro, torres que desafiam o céu. Logo aqui à nossa esquerda do vídeo surge uma nova obra monumental, o Senna Tower, que homenageia Ayrton Senna e redefinirá o skyline da cidade. O empreendimento reforça a ambição e o alto padrão de luxo, consolidando Balneário Camboriú como o mercado imobiliário mais verticalizado e sofisticado do país. À frente cruzamos por trás do gigantesco One Tower. Esse edifício não é apenas um prédio, ele é um marco da engenharia brasileira, pois já ostentou o título de edifício residencial mais alto da América Latina. Adiante encontramos as torres gêmeas do Yacht House integradas à Marina Tedesco, simbolizando o encontro entre a sofisticação náutica
e a arquitetura de alto padrão. Enfim, chegamos à Barra Sul e assim completamos a nossa travessia. No próximo passeio, seguiremos pela majestosa Avenida Atlântica, atravessando toda a orla de Balneário Camboriú até a vizinha Itajaí, um trajeto que promete imagens deslumbrantes. E se você se encantou com as histórias, a geografia e as surpresas que encontramos em cada curva da bela e Santa Catarina, queremos te convidar a embarcar de vez conosco na carona. Deixe seu like e inscreva-se no canal. A sua participação é o nosso combustível e nos ajuda a continuarmos explorando o belo e encantador sul do Brasil, revelando mais estradas e cidades que a pressa jamais nos permitiria ver. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve, porque a estrada segue e com ela novas e belas memórias se criam.